Irmãos e irmãs, celebramos hoje o Domingo de Ramos, uma oportunidade muito rica, muito bonita, para que possamos aprofundar o nosso seguimento a Jesus. Afinal, teremos coragem mesmo de entrar na Cidade Santa, seguindo Jesus e proclamando que Ele é o Filho de Davi, o Messias esperado, o Rei eterno? Vejamos o que a palavra de Deus nos ajuda e nos pede para rezar. O Evangelho é Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Jesus e os discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. A multidão estendeu seus mantos no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam no caminho. As multidões na frente e atrás deles clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. 3 pontos principais para a nossa meditação de hoje. O primeiro ponto é que entramos em um portal. O Domingo de Ramos, ele é como um portal litúrgico. Ele nos faz entrar neste caminho que se abre para a Semana Santa. Papa Francisco vai nos dizer que quando Jesus entra em Jerusalém, ele não estava procurando glória do mundo, triunfalismo e vaidades. Pelo contrário, ele estava buscando a si mesmo, conhecer e saber quem era ele. É importante lembrar que é um momento, ao mesmo tempo que festivo, é um momento difícil na vida de Jesus, porque ele sabia de algumas contradições. O segundo ponto que eu quero meditar hoje são justamente estas contradições. Neste segundo ponto, vamos ver, por exemplo, que aqueles amigos e amigas, os discípulos fiéis, em algum momento também sofreram com essa questão da infidelidade. Não seguiram Jesus até o fim. Os mesmos que cantaram Hosana ao Filho de Davi sumiram, desapareceram, e Jesus certamente se sentiu só. Como podemos, em um momento, dizer sim a Jesus e em outro momento, muito rápido, abandonar? Deixamos Jesus, então, num momento muito importante, sozinho, isolado, solitário e sofrido. Porém, a pergunta que não quer calar é: teremos condições de entrar nesse portal como discípulos e discípulas, sermos fiéis a Jesus e assumir o seu projeto até o fim? O Papa Francisco também vai nos lembrar que Jesus, para viver esse projeto de Deus, ele precisou de esvaziamento, de silêncio e de oração. Esvaziamento para dar mais espaço para Deus, para que Deus estivesse dentro dele e encontrasse morada. Silenciar para que, com a sabedoria divina, ele pudesse ter as respostas certas, com gestos e palavras. E, ao mesmo tempo, orar, porque tudo isso foi fruto de oração, de contato e de amizade com Deus. Precisamos, deste modo, queridos irmãos e irmãs, cuidar para que também nós esvaziemos-nos, experimentemos o silêncio e experimentemos a oração. Só assim poderemos dar espaço para Deus e poderemos entrar nesse portal com todas as contradições, porque nós também trazemos dentro de nós aquele discípulo fiel e aquele traidor. Por isso é preciso esvaziar, fazer a experiência de oração para criar identidade. O terceiro ponto é acompanhar Jesus, pedir a graça desta coragem de entrar em Jerusalém e acompanhar Jesus profundamente neste momento difícil. Eu já disse, cuidando do coração, cuidando da oração, do silêncio e do esvaziamento, fugindo da vaidade, fugindo daquilo que é triunfalismo, nós nos lançamos também nas mãos do Pai com Jesus. Toda a crise que foi vivenciada naquele momento foi também um convite a que Jesus se encontrasse com ele mesmo,
À medida que Jesus entrava portal adentro de Jerusalém, ele também ia se descobrindo quem ele era. Ele sabia que a humilhação o esperava, ele sabia que o sofrimento o esperava, mas este sofrimento, esta humilhação, fazia parte também daquele projeto de amor a Deus acima de todas as coisas. Ele sabia que o seu projeto não ia ser acolhido por todos. Ele sabia que o seu projeto iria inquietar a muitos. Por isso seria um projeto com perseguição, com dificuldade e até com lágrimas. Se não há abaixamento, se não há humilhação, se não há esvaziamento de si, se não há paixão, cruz, não há ressurreição. Não adianta. Há muitos de nós que queremos um projeto de cristianismo separado, fragmentado. Este não é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus é um conjunto. E às vezes o sofrimento, a dor e a paixão também chegam à nossa porta. Também chegam em nossa vida. A questão é, como que eu vou enfrentar essa dificuldade, essa paixão e esta cruz? É preciso lembrar neste último ponto que, como nos lembra o padre Pablo Dors, ele vai dizer que, quando entramos com Jesus em Jerusalém, estamos também indo em direção do nosso Gólgota particular. Estamos indo em direção também da nossa morte, da nossa ressurreição, da nossa experiência de Deus, mas não sem primeiro passar pelo abandono, pela solidão, pelo esvaziamento, pelo silêncio. É preciso perceber que com Jesus vamos ao nosso Gólgota e ao Gólgota de Jesus. Tudo e todas as coisas, pouco a pouco, estão subindo o seu próprio Gólgota. A humanidade e a realidade está galgando os seus passos, entrando na Jerusalém eterna e assim construindo esse encontro profundo com o próprio Cristo, que se revelará definitivamente a cada um e a cada uma de nós. Que, como Jesus, tenhamos a consciência de quem nós somos a partir do momento em que elevarmos os nossos ramos, em que entramos em Jerusalém, em que seguimos Jesus, precisamos saber quem eu sou neste processo. Quem eu sou no meio desta multidão que canta. Terei eu condição também de ir em direção ao meu Gólgota pessoal, ao Calvário com Cristo? Por fim, o padre Adroaldo Palaoro vai nos lembrar. Ele diz assim, abre aspas, fazer memória da entrada de Jesus em Jerusalém pode ser uma ocasião privilegiada para transitarmos por nossa Jerusalém interior. Olha que bonito. Um bom espaço onde encontrar a nós mesmos, identificar-nos com os diferentes personagens e sentir-nos parte daquela história. O relato da paixão de Jesus revela ser também a história de cada um de nós. Porque, afinal de contas, é uma história que aconteceu no passado e continua acontecendo também hoje em nossa interioridade. Vivê-la a partir da contemplação. Se queremos então viver a paixão e a Semana Santa de modo profundo, acompanhemos Jesus com a nossa contemplação. Quando contemplamos Jesus, é porque queremos conhecê-lo mais, queremos sentir os seus sentimentos e queremos formatar a nossa vida à vida de Cristo. Esse é o convite para esta Semana Santa. Termino com uma frase do Papa Francisco. Mais uma vez, ele muito sabiamente vai nos dizer: com a cruz não se negocia. Ou eu abraço a cruz, ou eu desprezo a cruz. A escolha é nossa. Se negarmos a cruz, teremos também as nossas consequências. Se abraçarmos a cruz, se seguirmos firmes com Jesus e em Jesus, nesta Semana Santa, também teremos consequências. A decisão é de cada um, de cada uma de nós. Vivamos santamente esta semana que se abre diante de nós, liturgicamente e também em nossos afetos, em nossos sentidos. Continuemos olhando para Jesus, acompanhando Jesus e pedindo a graça de que sejamos capazes de sentir o que ele sentiu, dor com Cristo dolorido, quebranto com Cristo quebrantado, na hora da sua paixão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa Semana Santa e que ela seja de fato santa para todos nós.